Capítulo 2: As armadilhas do cérebro que nos fazem procrastinar. Hoje podemos morar em apartamentos com geladeiras abarrotadas, mas nosso DNA ainda pensa que estamos em uma savana. Yuval Noah Harari. Nem na escola, nem na faculdade, nem no mestrado, nem mesmo na pós-graduação em neurociência e comportamento, eu, Jerônimo, fui treinado para entender como o cérebro realmente funciona para vencer a procrastinação. Nunca tive uma matéria sequer que me mostrasse as estratégias para ter mais foco e disciplina na busca dos meus objetivos. Ao contrário, sempre me cobrei quando não realizava aquilo a que me propunha e dizia a mim mesmo: poxa, Jerônimo, por que você diz que vai fazer, mas acaba não fazendo? Se entendemos que a procrastinação é um comportamento irracional, por que ela tem tanta força sobre nós? Por que é tão difícil resistir às tentações e distrações do dia a dia? Para chegar à raiz disso, precisamos fazer uma viagem no tempo. As descobertas científicas que temos atualmente revelam que os primeiros seres do gênero Homo surgiram há cerca de 2,5 milhões de anos na região que hoje é chamada de África Oriental. Esses seres humanos primitivos se espalharam pela África do Norte, Europa e Ásia, e no processo de adaptação ao clima e ambiente dessas regiões, evoluíram de maneira não linear em diversas espécies, como o Homo neanderthalensis ou neandertais e o Homo erectus, homem ereto, espécie que existiu por cerca de 1,5 milhão de anos. E nós, que somos Homo sapiens, surgimos há cerca de 200 a 300 mil anos. Nós nunca fomos a espécie mais forte no reino animal e, para sobreviver, tivemos que desenvolver estratégias para driblar os perigos de nossos predadores. Nosso maior aliado para isso não foram defesas como garras e força bruta, mas sim o desenvolvimento do nosso grande cérebro. E aqui não digo grande apenas no sentido do tamanho, mas de sua potência mesmo. Nosso cérebro chega a ser 3 vezes maior do que o cérebro de outros primatas, como os gorilas e os chimpanzés. E, claro, isso demanda mais energia do nosso corpo. Enquanto o cérebro de um gorila, por exemplo, consome apenas 8% de energia do corpo quando está em repouso, o nosso usa 25%, o que é uma quantidade enorme. Imagine que na prática isso significa que 1/4 de toda a sua energia é destinada exclusivamente para fazer o seu cérebro funcionar. Esse dado é muito importante para entendermos um fator fundamental. Fomos feitos para economizar energia. Uma das vantagens do nosso cérebro é que ele deu recursos para que nossos ancestrais se desenvolvessem de modo a evitar os perigos do ambiente hostil por meio de estratégias que nos fizessem, como espécie, ter o máximo de aproveitamento energético. A neurocientista doutora Suzanne Herculano Rosell, autora do livro A Vantagem Humana, explica que o fator decisivo para que o nosso cérebro se tornasse tão potente foi o domínio do fogo no preparo dos alimentos. Os seres humanos são os únicos animais que transformam os alimentos radicalmente antes de consumi-los. E, ao cozinhar, não apenas diminuímos o esforço da mastigação e o tempo que nosso organismo leva para fazer a digestão, como também damos um salto no poder de absorção calórica, saindo de 30% quando comemos um alimento cru para 100% quando está cozido. Yuval Noah reitera esse dado no livro Sapiens e diz que a domesticação do fogo ampliou a variedade de alimentos que os seres humanos poderiam consumir e lhes deu uma importante vantagem frente aos outros seres, uma que não era determinada pelo tamanho nem pela força do corpo humano. Com o fogo, os seres humanos podiam se manter aquecidos, podiam espantar animais ferozes e, em vez de dedicar horas para concluir uma refeição, podiam se alimentar em apenas 1 hora. Cozinhar, então, possibilitou que, com menos esforço, nossos ancestrais produzissem mais energia por um lado e, por outro, gastassem menos energia caçando, se alimentando e digerindo os alimentos. Aliás, essa é uma vantagem muito significativa. Com um corpo mais franzino que os demais primatas,
Podíamos passar menos tempo caçando, menos tempo dormindo e mais tempo acordados, evoluindo, o que provavelmente nos deu a grande diferenciação na escala evolutiva. E dentro dessa lógica, acabamos virando uma verdadeira máquina de repetir. Tudo o que fazemos mais de uma vez aumenta a probabilidade de virar um hábito. E isso será fundamental para entendermos os mecanismos da procrastinação e também a cura dela. Além disso, outro comportamento importante de nossos ancestrais é que os sapiens viveram a maior parte da sua história como caçadores-coletores, alimentando-se com o que aparecia e com bastante variedade, fossem raízes, frutas maduras ou um pequeno animal desavisado. Ainda hoje existem grupos de caçadores-coletores modernos e seus hábitos dão pistas de como era a rotina dos primeiros sapiens. Harari afirma que os caçadores-coletores que hoje vivem nos habitats mais inóspitos, como o deserto de Kalahari, trabalham em média 35-45 horas por semana. Eles caçam apenas uma vez a cada 3 dias e a coleta leva não mais do que de 3 a 6 horas diárias. Em épocas normais, isso é suficiente para alimentar o bando. É bem possível que os antigos caçadores-coletores, vivendo em zonas mais férteis que o deserto do Kalahari, gastassem ainda menos tempo obtendo alimento e matérias-primas. Além disso, eles tinham uma carga mais leve de tarefas domésticas. Não tinham pratos para lavar, tapetes para limpar, pisos para polir, fraldas para trocar ou contas para pagar. Se entendemos que a procrastinação é um comportamento irracional, por que ela tem tanta força sobre nós? O grande propósito de nossos ancestrais era sobreviver e perpetuar a espécie. Escolhendo o caminho mais simples, mais rápido e mais seguro para suprir as suas necessidades naquele exato momento. Então, visualize a cena comigo. Era outra manhã ensolarada na savana africana, em que um Homo sapiens, provavelmente algum antepassado nosso, estava andando em busca do alimento do dia para si e o seu grupo de pessoas. De repente, ele se deparava com 2 árvores cheias de frutas maduras. Uma delas era de fácil acesso, podia colher frutas de modo fácil e imediato. A outra até parecia ter umas frutas mais bonitas, mas ficava no alto do penhasco. Daria muito mais trabalho de ter que escalar para conseguir acesso àquelas frutas. Qual árvore você acredita que nosso ancestral escolheria para colher as frutas? A mais fácil, mesmo que não tivesse as frutas mais apetitosas, ou aquela mais difícil que poderia até colocar em risco sua própria vida ao escalar o penhasco? Bem, todas as evidências mostram que ele deve ter corrido para pegar o máximo de frutas da árvore mais baixa e de mais fácil acesso, já que ele não podia correr o risco de ser pego por um animal mais forte, para voltar mais rápido e com mais alimentos para o seu bando. Lembre-se, menos esforço para ter mais energia e instinto de sobrevivência. Talvez, se você olhar um pouco mais de perto, perceba uma enorme semelhança com o que fazemos hoje. Muitas vezes, quando temos que escolher entre preparar uma refeição mais saudável, que leva muito mais tempo para ser comprada, preparada e consumida, e uma outra que é chamada de fast food ou comidas congeladas, que você tem acesso praticamente de maneira imediata, muitas vezes mais atrativa e que é possível ser consumida mais rápido. A escolha de muitas pessoas é por estas últimas. É como se nosso cérebro voltasse ao passado para nos fazer repetir o padrão. Coma o mais fácil, rápido e de preferência mais atrativo, mesmo que não seja o melhor no longo prazo. Em suma, estamos vivendo em um mundo contemporâneo, mas com um cérebro que ainda repete padrões de 200 mil anos atrás. O problema é que existe uma diferença significativa nos dois momentos. Somos Homo sapiens, muito similares aos nossos ancestrais, morando em um ambiente completamente diferente.
Os padrões que nos fizeram sobreviver lá atrás agora estão nos matando. Enquanto no nosso passado buscávamos o mais fácil para termos mais energia e sobrevivermos, hoje esse modo de funcionamento natural de buscar o mais fácil gera a atitude de abrir mão do que realmente importa para tentarmos algum prazer imediato. O nome disso você já aprendeu, é procrastinação. Uma explicação bastante lógica para esse fenômeno vem de William Martin, professor de neurologia da Universidade da Califórnia em Davis, e Murrow Sherman, professor de neurobiologia da Universidade de Chicago, em seu estudo Cortical Control of Behavior and Attention from an Evolutionary Perspective, controle cortical do comportamento e a atenção sob uma perspectiva evolutiva, em tradução livre. Eles demonstram que, de maneira geral, o processo de evolução do sistema nervoso que fez com que desenvolvêssemos o córtex, que é a parte mais recente do nosso cérebro, não substituiu as rotas antigas que são controladas pelas estruturas subcorticais, que ficam localizadas no interior do cérebro e seguem ativas e funcionando. Ao longo do tempo, o cérebro foi adicionando novas camadas que são ativadas depois de passar por todas as conexões internas que herdamos de nossos ancestrais. Resumindo, somos uma máquina de 200 mil anos atrás, ativando os mesmos recursos que foram muito úteis para os nossos ancestrais, mas que, hoje em dia, vivem em um mundo completamente diferente daquele. Grosso modo, é como se fôssemos aquele tiozão que continua usando as roupas que fez sucesso 30 anos atrás, mas que agora está fora de moda, e ele ainda acredita que está abafando. A ilusão de quem pagará a conta. Em 2015, a Microsoft realizou uma pesquisa no Canadá com 2.000 pessoas para entender como a vida digital está impactando o comportamento dos consumidores. O estudo trouxe insights interessantes, como o fato de que 77% dos jovens entre 18 e 24 anos responderam que, quando não há nada ocupando a sua atenção, a primeira coisa que fazem é pegar o celular. Além disso, os resultados da pesquisa mostraram que as pessoas que usavam as redes sociais em um nível excessivo no dia a dia tinham mais dificuldade para direcionar a atenção para algo específico e processar informações adequadamente para filtrar o que é realmente relevante. Em outras palavras, o uso excessivo das redes sociais, que via de regra tem seu acesso feito pelo celular, gera uma maior dificuldade de ter foco e selecionar o que realmente importa daquilo que é apenas distração. Quando o celular é a primeira coisa que pegamos quando surge um tempo livre ou começamos a mudar de tela para fugir de uma tarefa maçante, estamos em busca de uma novidade. É como se ativássemos nosso cérebro oportunista, que quer atender uma necessidade imediatamente. Porque mesmo sabendo que adiar uma tarefa importante agora é ruim, nossa mente trapaceia. O psicólogo e professor da Universidade da Califórnia em Los Angeles, Dr. Hal Hershfield, estuda como a nossa percepção do tempo altera nossas emoções e influencia nossos julgamentos e decisões. Em uma de suas pesquisas, ele diz que vemos o nosso eu do futuro quase como outra pessoa. É como se disséssemos assim para nós mesmos: agora, eu escolho não fazer o que é importante para dar foco a algo mais simples e prazeroso, mesmo sabendo que no futuro isso pode gerar prejuízo. Nosso cérebro entende que quem vai ter que lidar com tudo isso e com as consequências da procrastinação será uma outra pessoa. Isso é bem sério, especialmente ao analisarmos que o futuro chegará inevitavelmente e, quando ele chegar, o eu do futuro se transformará no eu do presente e, no fim de tudo, quem pagará a conta, em qualquer hipótese, seremos nós. Um jeito de fugir daquilo que parece uma ameaça.
O cérebro humano é uma estrutura complexa, com várias regiões que desempenham diferentes funções. Duas grandes categorias funcionais do cérebro incluem as áreas responsáveis pela cognição, pensamento, raciocínio, entre aspas, e as áreas envolvidas na regulação das emoções. Para fins didáticos, vamos dividir essas duas partes em cérebro racional, que corresponde à parte mais lógica do cérebro, representada pelo neocórtex, e em cérebro emocional, que envolve principalmente o sistema límbico. É importante lembrar que a distinção entre as partes emocionais e racionais do cérebro é apenas uma simplificação. Na realidade, essas áreas do cérebro estão altamente interconectadas e trabalham juntas para produzir emoções, pensamentos e comportamentos. Entendendo isso, é comum ao ser humano ficar cansado pelos naturais desafios do dia a dia da vida moderna e pelo fato de que muitos se culpam ao determinar que vão fazer certas atividades naquele dia, mas no fim não conseguem realizar aquilo. Esse sentimento de frustração pode deflagrar episódios de estresse, o que ativa a área do cérebro em que estão localizadas as amígdalas, que além de ter uma importante função na regulação das emoções, é como se fosse o nosso detector de ameaça pessoal. As amígdalas fazem parte do sistema límbico, que integra o que estamos chamando de cérebro emocional e é uma das heranças de nossos ancestrais mais primitivos. Uma tarefa ou o acúmulo delas pode ser tão assustador que nosso cérebro responde como se estivesse fugindo de um leão na savana africana, fazendo com que a pessoa corra para uma atividade mais simples que faça se sentir segura ou substitua aquela sensação ruim por algo que gere prazer imediato. Vamos aproveitar para fechar uma lógica rápida aqui. Adivinhe em quais momentos a maioria dos seres humanos que vivem nos nossos tempos acha esse prazer imediato que alivia a sensação ruim do estresse? Exatamente quando estão usando o celular, seja por meio de redes sociais, joguinhos eletrônicos, aplicativos de mensagens instantâneas ou outras distrações mais simples que existem ao alcance das mãos. Em um primeiro momento, procrastinar a tarefa chata traz um alívio, muitas vezes imediato para o eu do presente, mas é um grande problema para o eu do futuro, que terá que lidar com o fato de, mais uma vez, a pessoa não ter feito o que deveria, acumulando a tarefa adiada com as demais que já tinham ficado atrasadas nos dias anteriores. E pior ainda, somando tudo isso à diminuição gradativa da confiança dos outros e da sua própria autoconfiança. Se for o seu caso, calma, é por isso que escrevi esse livro. Ainda estamos na fase de compreensão do problema para depois entrarmos na solução. Quando um carro para de funcionar, a primeira missão é entender qual é o problema, para só depois iniciar o reparo. É exatamente o que estamos fazendo, identificando o problema para depois consertarmos. A equação da procrastinação. Outro dia me enviaram um meme de uma criança supostamente provando sorvete pela primeira vez. Ela literalmente virou os olhinhos para cima de tão prazerosa que foi aquela experiência para ela. Então, ela segurou o potinho bem firme com as duas mãos e lutava para não deixar a mãe afastar aquela maravilha de perto da boca. Quando experimentamos algo que nos gera prazer e satisfação, quem aparece é a dopamina, um neurotransmissor ligado ao sistema de recompensa. Ou seja, o cérebro libera uma determinada quantidade dessa molécula que nos faz sentir bem, motivados, de bom humor. E quanto mais dopamina alguma coisa ou uma atitude nos faz liberar, seja um hábito, um alimento ou outra atividade prazerosa, mais daquilo vamos desejar. Voltando à criança do meme, o que ela experimentou quando provou o sorvete pela primeira vez foi uma bela descarga de dopamina que a fará desejar profundamente comer mais daquilo sempre que avistar um potinho similar. Não é incomum vermos crianças no shopping apontando para uma loja de sorvetes e chorando por uma bola daquela maravilha. Se conseguir ser claro, você já entendeu que a dopamina está diretamente relacionada ao nosso desejo de fazer algo, seja esse objetivo bom ou ruim. Um segundo elemento que será fundamental para o restante da nossa jornada para vencer a procrastinação é entender que um dos traços mais comuns relacionados a ela é a impulsividade.
Vários estudos tentaram entender as semelhanças e diferenças entre procrastinar e agir por impulso, e entre todas as descobertas, temos o fato de que, embora nos dois casos a pessoa esteja agindo em favor do curto prazo, as motivações para uma coisa ou outra são diferentes. Os procrastinadores agem para uma reparação emocional no curto prazo, para se livrar das emoções ruins que alguma tarefa chata ou desafiadora traz. Por sua vez, quem se perde nas tarefas por uma reação rápida e impulsiva de ceder à tentação da distração, o faz porque quer antecipar um sentimento de recompensa e muitas vezes sequer reparou que impulsivamente mudou de uma tarefa para outra. Embora pareça uma diferença sutil, em breve você entenderá a importância de reconhecer o que está buscando quando foge do que deveria ser feito e que essa atitude traz informações muito importantes para que você possa se comprometer com uma mudança efetiva. Mais à frente, voltaremos ao tema para entender se o seu hábito de procrastinar deriva de evitar uma tarefa chata e desafiadora ou de um ato impulsivo, quase que automático, de simplesmente pular de uma tarefa para outra. Preciso que você preste muita atenção neste tema, pois a gestão adequada da dopamina será a peça fundamental para você vencer a procrastinação. E precisamos falar sobre um fator importante. Anna Lembke, professora de Psiquiatria e Medicina do Vício da Faculdade de Medicina da Universidade Stanford, em seu livro Nação Dopamina, diz que a definição genérica de vício é o consumo contínuo e compulsivo de uma substância ou comportamento, abre aspas, jogos, videogames, sexo, fecha aspas, apesar do mal que fazem para a pessoa e para os outros. E nesse quesito, a tecnologia e todo o aparato dos aplicativos com suas interações hiperestimulantes podem se enquadrar perfeitamente nessa definição. E, como grande parte dos vícios conhecidos, aquilo que começa com pequenas doses, aos poucos domina toda a nossa vida e suga a nossa energia. E quanto mais acessível é uma droga, seja física ou digital, mais fácil é extrapolarmos o seu consumo. Em outras palavras, desde o vício em cigarros, joguinhos eletrônicos, apostas e tantos outros, teremos como fator-chave a busca por novas descargas de dopaminas que esse vício gera. Como agravante a tudo isso, com o tempo, nosso sistema tende a se saciar da dopamina mais farta, rápida e fácil de conseguir. Vamos juntar tudo o que vimos até agora. Lembra que os nossos ancestrais buscavam a fruta mais acessível para economizar energia, se saciar e alimentar seu grupo? Então, quando encontravam uma árvore frondosa e repleta de frutos maduros ou caçavam um pequeno animal, nossos ancestrais experimentavam a liberação da dopamina, que os fazia repetir o ato de caçar e coletar alimentos no dia seguinte, obtendo uma sensação de prazer. O problema é que hoje não escolhemos entre a fruta mais fácil e a mais difícil de ser coletada. Hoje o processo de escolha está entre passar 40 minutos se distraindo e recebendo descargas de dopamina na rede social ou fazer aquela tarefa chata do trabalho que nos fará ter a promoção que tanto desejamos. Ou ainda escolher entre o videogame com jogos viciantes e desenhados para gerar dopamina em abundância, ou trabalhar nas horas vagas para tirar aquele projeto tão desejado do papel. A batalha é quase desumana. Ou seja, a dopamina tem o propósito de nos mover adiante para realizar nossos desejos e necessidades. Ela é tão poderosa que eu a chamo de molécula da motivação. Mas quando toda a gestão desse importante neurotransmissor gira ao redor da busca pelo prazer imediato e as consequências negativas virão somente depois, agravada pelo fato de a nossa mente ver nosso eu do futuro como uma outra pessoa, para o nosso cérebro parece muito óbvia a escolha por procrastinar os desafios do dia a dia e dar uma rápida olhadinha no celular versus realizar aquilo que causa sensações desconfortáveis. Resistir às tentações é muito difícil. Chris Bailey, autor do livro O Hiperfoco, sentiu na pele o impacto negativo do excesso de estímulos digitais e resolveu investigar a fundo a fim de decifrar por que somos levados por tantas distrações,
que nos fazem pular de uma tarefa para outra. Em seu livro, ele traz evidências de que, em média, as pessoas mudam de foco a cada 40 segundos e, pior ainda, esse tempo diminui para 35 segundos se estiverem com algum aplicativo de mensagem como o WhatsApp aberto. Você entendeu bem esse resultado? As pessoas que passaram pela experiência perdiam o foco a cada 40 segundos, de modo reiterado ao longo de um dia inteiro. Isso não é só sério, como é desesperador se presumirmos que o foco é um elemento essencial para cumprirmos nossas tarefas e desafios dentro do prazo desejado. Quando não somos ensinados sobre o funcionamento desta máquina tão poderosa que é o cérebro, tentamos o tempo inteiro vencer na força de vontade, mas, como veremos no próximo capítulo, a força de vontade acaba. Ela é finita e quando termina, os projetos ficam pelo caminho e nos culpamos por isso, o que diminui ainda mais nossa escassa determinação de ficarmos focados no que importa.